Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bênção nesta quarta-feira, dia 19 de abril, nós podermos retornar aqui com os irmãos para tratarmos a respeito da palavra de Deus e com este tema, não é, que nós temos já por outras duas aulas trabalhado, que é o milênio, esta nossa aula de número 151, com a participação do pastor Ciro Sanches Zibordi. Todos os irmãos sejam muito bem-vindos. Eu quero já convidá-los para uma leitura bíblica e a minha Bíblia está aberta em Apocalipse capítulo 20. Nós vamos ler aqui os versículos de 1 até o versículo de número 3. Diz assim o texto: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Amém. Esta palavra que li, Apocalipse capítulo 20, os versículos de 1 até o versículo de número 3. Queremos mais uma vez saudar a todos os irmãos e irmãs que têm chego aqui para a nossa... Usando aí o aviãozinho, você pode convidar os seus irmãos, irmãs, membros da sua igreja, amigos, né, irmãos que estão trabalhando na obra do Senhor. Deixa eu só ajustar aqui, porque eu tive que fazer uma correria sem tamanho, vocês não fazem ideia, para conseguir ajeitar esse negócio aqui hoje. Pois bem, convidar, né, os irmãos e irmãs para que estejam conosco também nessa aula. Tire um print aqui da tela, publique aí no seu story, para que os irmãos tomem conhecimento. Pai, o Senhor, pastor Ciro, conte a benção. O senhor, pastor Ecos, tudo bem? O senhor está fora do CETAD hoje, né? Com certeza. Estou em Manaus, no Amazonas. A conexão aqui para realizar a formatura, né? Uhum. A conexão está um pouco ruim hoje. Está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. A imagem está meio embaçada, mas eu estou ouvindo bem. Então, mas antes de a gente dividir a tela, a sua imagem já estava... Deixa a rede do Wi-Fi aqui. Eu estou naquele mesmo hotel que nós ficamos quando estivemos aqui. Ah, sim. O Wi-Fi eu usei normalmente. Acho que... Então, eu tirei o Wi-Fi agora, deixei no 5G, parece que deu uma melhoradinha. Melhorou. Melhorou mesmo. Eu vou manter no 5G. Vamos lá. Agora está nítido. Agora a imagem... Pronto. Então, mas eu vim para... A minha está chegando bem. Pode falar. Aqui, irmão? Tá bem, tá ótimo. Então tá bom. Prontinho. Então, eu vim para fazer formatura do curso de teologia básico e médio, né, aqui, na igreja tradicional em Manaus, mas vou cumprir a agenda também. Hoje é quarta, então na sexta-feira em Rio Preto da Eva. Olha. E ainda no sábado a gente faz a formatura aqui, no domingo também eu tenho compromisso aqui em Manaus. Na segunda-feira vamos estar em Manacapuru e na madrugada retornamos ao Paraná. Então é isso aí. Bastante trabalho. Ó quem está trabalhando aqui também. Ó. Olha aí. Pai, senhor, irmã, quanta benção. Mandou a paz para você. Que ela não ouve que eu estou com fone aqui. Maravilha. Mas está trabalhando aqui a doutora Luciana. Isso aí, meu filho. Desse jeito aí, tem que se virar. A irmã Eliane, ainda há pouco eu falei com ela, ela também está se virando lá. A conexão aqui é melhor, né? Geralmente ela fica numa outra parte da casa, mas hoje a conexão tá melhor aqui, né? Maravilha, tá ótimo então. Pois bem, meus irmãos, eu vou insistir mais essa vez que os irmãos que já estão conosco aqui, além de serem muito bem-vindos, também são convidados para nos ajudar na compartilhar, não é? Esta aula, a de número 151. A Luciana está aqui também, que se eu falar alguma coisa que não convém, ela já me dá um puxão de orelha aqui. Ela já repreende. Já repreende na hora.
Tá certo, é dessa forma aí mesmo. O pessoal fala que a mulher é a voz da consciência, né? É mais ou menos assim. Em alguns casos, ela exerce também esse papel, né? Pois é. Muito Tá bem, joia, meu pastor. Tá ótimo. Vamos seguir então com a nossa pauta de hoje. A nossa pauta de hoje ainda vamos trabalhar a respeito do milênio. Penso que também na próxima quarta-feira, e aí nós vamos esgotar o assunto do milênio e vamos assumir uma outra temática dentro dessa questão. Deixa eu só aproveitar aqui, enquanto os irmãos estão chegando, né? Eu estou aqui com um módulo, né? Esse aqui, deixa eu colocar na minha frente, senão ele vai ficar embaçado. Perguntas escatológicas, esse aqui é o livro já, esse da segunda edição. Tá bonita a imagem. Né? A segunda edição do livro, que é fruto do trabalho que nós realizamos, não é? Desde março de 2020, quando passamos a responder as perguntas escatológicas. Depois o irmão organizou o livro com as perguntas, 101 perguntas, e, obviamente, desenrolando, não é, as respostas a respeito do tema, dando ali de uma forma bem ampla, todo um panorama escatológico para os nossos irmãos. Então, a gente vai ter esse acompanhamento aí bem fácil, né, para que os irmãos possam estar aprendendo a respeito de escatologia. Aqueles que desejarem podem adquirir o curso, né? O curso de perguntas escatológicas. E aí nós, com certeza, teremos toda a condição de auxiliar os irmãos que desejam. Ainda que essas aulas, elas ficam também disponibilizadas, além de aqui no Instagram do CETAD, também no canal do CETAD no YouTube, para aqueles irmãos que não possuem Instagram, para que eles possam estar assistindo sempre no dia seguinte. Então, amanhã, ela também serão disponibilizadas, já estará disponibilizada no canal do CETAD no YouTube. Então, vamos lá. Vamos avançando aqui, a fim de que possamos fazer o desdobramento desta aula de hoje. Durante o milênio, é a pergunta do Luiz Cláudio da Cruz. Durante o milênio, os salvos naturais ainda estarão sujeitos à morte? Se sim, para onde irá a sua alma e espírito? Pastor Ecos, essa pergunta acho que a gente pode retomar, não é? Eu creio que foi a última pergunta da live anterior, mas a gente retoma, porque essa questão é interessante, né? Que são... Não está me ouvindo bem aí, né? Estou ouvindo. Tá, maravilha. Então, deixa eu só localizar aqui na minha relação. Nós podemos prosseguir, porque se foi da última, eu que acabei, não é porque eu que acabei vacilando. A primeira aí na programação, até que o irmão divulgou, é aquela das pessoas normais do milênio, com que Pronto, corpos... então foi eu que comi barriga aqui, ó. Vamos lá. Vamos para essa. Pessoas normais do milênio. É a pergunta do Fábio Lima, então, essa aqui. Sim. Pessoas normais no milênio, com que corpos entrarão na eternidade? Como se dará a transformação dos corpos dos tais? Maravilha. Deixa eu só mandar uma saudação aqui para o meu amigo, pastor Antônio Siqueira, que mandou uma mensagem aqui, grande ensinador da Palavra de Deus, lá da Assembleia de Deus em Curitiba. Pronto, Antônio Siqueira, que cooperou um tempo na igreja em Londrina. Ele ficou um tempo ali trabalhando ao lado do pastor Moisés Ramos, enquanto presidiu a igreja lá de Londrina. Ele é um cidadão, ele é um cosmopolita, né? Já morou em várias partes do Brasil, fora do Brasil. É um homem de Deus. Então, a irmã Luciana está agradecendo aí as irmãs, os irmãos que estão mandando a saudação, viu? Amém. Então, pastor Ecos. Eita! Chutei para longe o pedestal aqui. Bom, não é terremoto, porque em Manaus não tem terremoto. Né? Chutei para longe o pedestal. Eu tive que sair na rua, porque eu acabei não trazendo, né, o equipamento. Eu tive que sair na rua para poder adquirir. E aí eu tive que fazer aqui uma série de adaptações para conseguir fazer a transmissão. Eu sei como que é. Mas muito bem, vamos então ao que interessa, né? Os irmãos não deixem aí de
clicar no aviãozinho, convidar mais pessoas, também clicar no coraçãozinho aí, que é o, vocês sabem que equivale a dar glória a Deus, né, na live, para impulsionar a live também. E nós estamos falando então sobre o milênio. Já foram várias perguntas, algumas são parecidas, mas sempre tem um elemento que nos faz refletir. Então nós agradecemos aos irmãos, às irmãs por todas as perguntas. Nós lemos todas elas, algumas são parecidas, a gente agrupa, o pastor Hercos tem feito isso, mas há outras que a gente prefere manter separadas, umas das outras, para podermos dar algum destaque. É o caso dessa aqui, que é parecida com alguma que a gente já respondeu, mas que nos dá também a oportunidade de fazer algum destaque. Então, a pergunta é se pessoas normais, normais no caso aí, são aquelas dentre os povos naturais, porque nós já explicamos que no milênio nós vamos ter a igreja que estará glorificada, reinando com Cristo, governando com Cristo. A palavra de Deus é clara quanto a isso. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, né, ele diz, é certo, se com ele padecemos, com ele também reinaremos. Então veja como Paulo põe essa esperança para o futuro. Porque, claro, hoje nós estamos reinando de certa forma, de maneira espiritual. Nós somos reis e sacerdotes, a Bíblia diz, e Paulo até ironizou ali quando ele falou com os coríntios, sem nós reinais, né? Quem dera reinasses conosco e tal. Porque, espiritualmente falando, Paulo escreveu aos Romanos também dizendo que nós reinamos em vida. Nós reinamos em vida. Agora, por outro lado, existe também o reino na sua dimensão literal, terrena, que é o milênio, que, na verdade, é uma promessa que Deus vai cumprir mais precisamente para Israel. Entretanto, como a igreja estará para sempre com o Senhor, nós vamos reinar com Cristo. Cristo vai estar reinando e a igreja, mesmo glorificada, vai estar participando. Agora, a pergunta é sobre aquelas pessoas que ainda não terão sido glorificadas. São os povos naturais. Que povos naturais são esses? São judeus que vão ingressar no milênio, que terão passado pelo período tribulacional e sobrevivido. Povos de outras nacionalidades que também serão absolvidos por ocasião do julgamento das nações, terão sobrevivido também ao período tribulacional, vão adentrar no milênio, e mais aqueles que vão nascer durante os 1000 anos. Tanto judeus como gentios que vão nascer no período milenial são povos naturais. Essas pessoas que o irmão chama na pergunta de pessoas normais que estarão durante o milênio, né? Ele pergunta, com que corpos elas vão entrar na eternidade? Agora, veja, ele fala do milênio, mas em seguida ele pergunta essas pessoas que vão passar pelo milênio. E no caso, claro, está subentendido que são pessoas que estarão salvas, porque participar do milênio não é garantia de salvação. Claro, a pessoa no milênio tem todas as condições de ser salva. Cristo vai estar reinando. Mas a prova de que não haverá salvação automática no milênio é que, após o milênio, a Bíblia diz que Satanás será solto por um pouco de tempo. Ele vai enganar muita gente nos 4 cantos da terra. Então, pessoas que terão passado pelo milênio. Então, isso significa que haverá perdidos também, né? Infelizmente, pessoas que vão passar pelo milênio e não vão ser salvas. Vão perder essa grande oportunidade. Agora, aqueles que foram salvos, claro, eles vão ingressar no reino agora na sua dimensão eterna. Porque o reino de Deus é um só, mas ele tem a dimensão presente hoje, que é uma dimensão, claro, no plano espiritual. Nós já estamos reinando, Cristo é rei, nós estamos participando desse reino de Cristo na sua dimensão hoje, porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Então já existe uma dimensão do reino hoje. No milênio, haverá essa outra dimensão terrena, literal, a igreja já vai estar glorificada,
E a igreja, claro, ela já vai estar no seu estado eterno, que, para aqueles que estiverem numa condição natural ainda do milênio, é posterior. Para nós que estaremos glorificados, não, já estaremos participando dessa nova dimensão. Não estaremos mais sujeitos às leis da física, etc. Vamos estar já num corpo glorificado. A tosse não é contagiante, não. Eu estava com vontade já de... Eu estou debaixo do ar-condicionado aqui. Não é fácil. Não. E aí não tem como ficar sem ar-condicionado. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr, não. Aqui no Rio hoje está uma temperatura bem amena, viu? Bem, aqui em Niterói, né? Não, aqui deu 32 graus. Quente. Aqui está um pouco abaixo de 30, tá uma temperatura agradável. Muito bem, então, voltando aqui então para a pergunta, essas pessoas que vão passar pelo milênio e vão ser salvas, claro, elas haverão de ser glorificadas. Como se dará, nosso irmão pergunta, a transformação dos corpos dessas pessoas? Bom, uma primeira coisa que a gente tem que informar, então, biblicamente falando, é que quando Deus fizer novos céus e nova terra, não haverá mais espaço para aquilo que é mortal e corruptível. Quando Deus fizer novos céus e nova terra, tudo que é corruptível terá se revestido da incorruptibilidade, tudo que é mortal terá se revestido da imortalidade, todos estarão para sempre com o Senhor glorificados. Por quê? Porque as condições descritas lá, as características descritas lá em Apocalipse 12 são muito claras. Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte. Ou seja, o pecado estará ausente, porque o pecado é o causador de todos esses males. Quando o pecado entrou no mundo, entrou a morte, entrou tudo que... o sofrimento, a dor, a angústia, e a tristeza, né? Estou usando aqui alguns sinônimos também. Tudo isso entrou na humanidade, entrou na Terra por causa do pecado. Com a ausência do pecado, porque no corpo glorificado não há mais espaço para o pecado. Porque hoje o pecado ele pode ser dominado. A Bíblia diz, o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado está presente na nossa natureza, mas ele não tem poder sobre aquele que é dirigido pelo Espírito, que está em comunhão com o Espírito. Ele não tem poder. Não quer dizer que a pessoa nunca peca. Ela pode pecar, mas a Bíblia diz, pode, no sentido de possibilidade, não é que pode pecar à vontade. E vai, né? Explicando, né? Pode no sentido de possibilidade. Mas a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Se algum de vós pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, o crente, ele não é dominado, ele não está sujeito ao pecado, mas o pecado habita nos seus membros. Paulo falou, eu vejo uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que habita em meus membros. O bem que eu não quero fazer, eu faço. Eu não faço, perdão. E o mal que eu não quero fazer, faço. Ora, se o bem que eu não quero fazer, faço. E o mal que eu não quero fazer, faço. Se o mal que não quero fazer, faço. E o bem que não quero fazer, faço. Logo, não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Então, o pecado habita mesmo na vida no corpo do crente. Mas ele não domina o crente, porque o crente está revestido do Espírito. O crente, ele é justificado, ele é regenerado, ele é santificado. Agora, quando houver a glorificação, aí o pecado estará ausente. Aí não tem mais lugar, então, para tristeza, para dor, para angústia, para inveja, para nenhuma obra da carne, nenhum tipo de tristeza. Não há morte, não há corrupção, não há nada disso. Então, isso é importante dizer. Quando Deus fizer novos céus, nova terra, todos estarão glorificados. Agora, como se dará essa transformação? Aí é Deus quem fará isso. Assim como acontecerá também por ocasião do arrebatamento. Os mortos em Cristo estarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Subiremos juntamente. E lá em 1 Coríntios 15 está claro que vai haver essa glorificação. Então, essa glorificação dos salvos do milênio também vai acontecer em algum momento. A gente não tem como apresentar detalhes disso,
quando será, como será, se vai ser logo após o milênio, daqueles que morrerem, por exemplo, e daqueles que estiverem vivos. Os que morrerem, claro, vão ter que ressuscitar antes do juízo final, já falamos isso na aula passada. Os que estiverem vivos, eles vão, quando estiverem diante do juízo final, também já é outra dimensão, eles terão que estar glorificados, porque não vão comparecer ali na qualidade de réus, porque aquele que está em Cristo já está salvo. Jesus foi claro, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, quando os salvos estiverem ali, participando do juízo final, do trono branco, não vão estar lá para receber sentença, não vão estar lá para ver se o nome deles está no livro da vida, porque o nome deles está no livro da vida. E eles já vão partir para a eternidade, aqueles que morreram em Cristo, com essa certeza. Aqueles que estiverem vivos vão ser glorificados também em algum momento, antes do juízo final. Isso nós podemos garantir, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. E aí, eu acho que eu vou parar por aqui nessa resposta, porque tem outras coisas que eu poderia adiantar, mas tem perguntas aí que eu não quero... E vai contemplar. Eu não quero entrar nelas, mas tem uma discussão aí, só para adiantar rapidamente, sobre aquela questão daqueles que sobreviverem ao milênio. Tem alguns teólogos que acreditam que essas pessoas que sobreviverem ao milênio vão ingressar no estado eterno na mesma condição, não vão ser glorificados, mas vão viver eternamente comendo da árvore da vida. É uma ideia de alguns teólogos. Eu poderia até citar um nome aqui de peso, que é o pastor Antônio Gilberto. Ele defendia essa posição, no seu livro Calendário da Profecia ele faz menção, mas Stanley Horton, que é um outro teólogo também de peso, ele ia numa outra direção e dizia, não, todos vão ser glorificados, só que aí essa questão da árvore da vida que a gente tem dificuldade de explicar. Então, é nesse sentido que a gente precisa esperar. O fato é que eu prefiro a posição de Stanley Horton, com todo o respeito à memória. Os dois já partiram para a eternidade, né? Mas o mestre Antônio Gilberto, ele defendia essa posição, só que nós temos que considerar também, lá em Apocalipse 2, a Bíblia diz que todos os vencedores, e não apenas aqueles que passarem, que sobreviverem ao milênio e tal, mas todos os vencedores vão comer da árvore da vida. Então a Bíblia dá uma indicação de que isso é para todos os salvos. Agora, o que é esse comer da árvore da vida? É isso que é um mistério para nós. Por quê? Porque, a rigor, quem estiver numa condição glorificada não vai precisar comer nada. Jesus, por exemplo, quando ele ressuscitou, ele comeu peixe ali com os seus discípulos, mas não foi porque ele precisasse comer. Ele quis apenas demonstrar que ele não era um espírito, ele tinha ressuscitado. Então, olha, veja, um espírito não come. Então, ele quis demonstrar. Mas não é que ele precisasse de alimento, porque ele já estava em outra dimensão, no sentido de que o seu corpo, ele já era o Cristo ressurreto ali, não é? Então, nós vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus. Se nós vamos viver eternamente, como os anjos não consta que os anjos precisem se alimentar, que eles precisam comer, não, né? Então, o mistério que para nós, eu prefiro não tentar desvendá-lo, porque, como diz Romanos 8:18, a Bíblia diz que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Então, aquilo que não foi revelado, isso não foi. Eu sei que tem gente que não gosta desse tipo de resposta. Não gosta desse tipo de resposta. Não, tem que ter, tem que responder, tem que falar alguma coisa. E aí eu já vi pessoas falando, até do tipo de alimentação que vai ter na eternidade, o tipo vai ter lá a árvore da vida, a pessoa vai fazer algum tipo de comida com... Bom, são coisas assim que a gente vê que é divagação filosófica, que não leva a nada. Então, nós paramos por aqui. O fato é que vai haver, de fato, a glorificação daqueles que passarem pelo milênio. Porque quando chegarmos na eternidade, no estado eterno, Apocalipse 22 deixa claro que não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Se não haverá nada disso, é porque
todos naquela altura estarão glorificados. Veja só, a questão levantada pelo Messias diz assim, ó, esses povos naturais do milênio adentrarão a eternidade como? Que contempla essa mesma questão. Serão glorificados só no fim do milênio? Então, essa questão aqui do Messias, ela praticamente fecha também questão com essa questão levantada anteriormente pelo Fábio Lima, não é? Que são, de fato, questões importantes. Então, penso que a questão levantada pelo Frank, essa sim, nós vamos ter aqui uma condição de informação nova, porque diz assim, no milênio, é a pergunta que faz o Frank, após o retorno dos 7 anos de bodas no céu, onde os salvos irão habitar? Qual cidade? Moraremos em casas ou ficaremos vagando? Essa questão do Frank Kennedy. É uma ótima pergunta. Assim, só para fazer um último destaque sobre a pergunta anterior, e a que o irmão mencionou aí é praticamente idêntica. Com certeza. Mas só para dar um destaque, então, só para resumir, ao fim do milênio haverá mortos, ao fim do milênio, vamos dizer assim, haverá aqueles que morreram durante o milênio salvos, e os perdidos também, mas vamos falar só dos salvos. Ao fim do milênio, haverá aqueles que passaram pelo milênio e morreram, porque não haverá imortalidade no milênio, haverá longevidade, mas não imortalidade. Então, pessoas morrerão nesse período de 1000 anos. Então, ao fim do milênio, haverá aqueles que morreram salvos e haverá aqueles que, principalmente aqueles que morreram, que já nasceram próximo do fim dos 1000 anos, claro, vão estar vivos no fim do milênio. Então, a pergunta que fica aí, onde estarão esses mortos? Estarão com o Senhor. Já falamos na aula anterior, estarão no paraíso. Quando vão ressuscitar? Já falamos também na aula anterior, antes do juízo final. O que acontecerá com os vivos salvos no fim do milênio? Acabamos de falar, eles vão viver eternamente. Agora, vão viver eternamente como? É aí que está a questão. Comendo da árvore da vida ou, como já estão glorificados, não precisam mais comer. Só que a Bíblia diz que mesmo no estado eterno, haverá lá, existe a menção da árvore da vida. Agora, alguém poderá perguntar, e se a pessoa deixar de comer da árvore da vida, então ela vai morrer? Porque se a pessoa precisa comer da árvore da vida para viver eternamente, e se ela deixar de comer? Então veja que aí tem uma questão que não é tão simples de resolver, a gente tem que esperar realmente. Eu penso que a posição de Stanley Horton, como eu afirmei, nesse caso, ela é mais coerente com o que descreve Apocalipse 22, porque serão todos glorificados, né? E a árvore da vida, como diz lá Apocalipse 2:7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-é comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Ou seja, é para todos. Todos os vencedores hão de comer da árvore da vida. Mas aqui, veja, eu entendo a posição do mestre Antônio Gilberto, porque Apocalipse 22, repito, menciona a árvore da vida, no estado eterno. Para quê? Então é aí que está, vamos esperar. O mestre Antônio Gilberto tem todo o crédito, ele não faria também uma afirmação desse tipo por acaso. Se ele fez essa afirmação é porque existe uma dúvida. Ele não é dogmático quando ele fala isso. E também Stanley Horton não é dogmático. Por quê? Porque isso está no campo da revelação futura, aquilo que eu acabei de falar. Há coisas que hão de ser reveladas. Então, o que eu falei não é nenhum desdouro ao que o mestre Antônio Gilberto escreveu e também não é nenhum abono, assim, 100% ao que Stanley Horton falou. É apenas uma ponderação aí sobre a opinião de 2 pentecostais de peso, 2 pentecostais renomados, né? Mas vamos agora, desculpa, pastor, eu queria só fazer, então, esse pequeno esclarecimento. Mas no milênio, agora já entrando nas perguntas seguintes, irmão pode, por gentileza, repetir, só porque... No milênio, após o retorno dos 7 anos de bodas do céu, onde os salvos irão habitar? Em qual cidade? Moraremos em casas ou ficaremos vagando? Boa pergunta. Então, os salvos que estiverem nas bodas, como ele falou, nós perguntamos, né? Eles vão estar em qual estado? Porque se eles estarão nas bodas, claro que esses aí, agora o nosso irmão se refere, claro, veja que eu faço essa
explicações para as pessoas não se perderem. Nós respondemos agora há pouco uma pergunta sobre os povos naturais. Agora, a pergunta é sobre aqueles que estavam nas bodas e que, portanto, eram aqueles que fazem parte da igreja glorificada. A igreja que será glorificada por ocasião do arrebatamento da igreja, né? Porque no arrebatamento da igreja, o que acontece? A Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e juntos iremos ao encontro do Senhor nos ares, juntos, né? Porque tem uma teoria aí que primeiro vão os que ressuscitam, depois tem um intervalo de não sei quanto tempo para depois os vivos. Não, a Bíblia diz que juntos iremos ao encontro do Senhor nos ares. Não tem esse negócio de intervalo, não. Os que morrerem em Cristo vão ressuscitar. Intervalo e nem grupinho, né? Não. Não tem, também tem essa um tese bloco aí, único. essa teoria do arrebatamento parcial, né? Vai um grupo, depois vai outro grupo. Não, bloco nada disso. único. Bloco único. Iremos ao encontro do Senhor nos ares. Estes que fazem parte desse grupo único, que irá ao encontro do Senhor nos ares, tanto os mortos que terão ressuscitado e terão sido glorificados, e os vivos que também terão sido glorificados, formarão um único grupo de glorificados, aí não tem distinção, é um grupo só. Iremos ao encontro do Senhor nos ares e vamos ingressar no céu. Vamos receber, claro, o galardão, porque Jesus disse, Apocalipse 22, versículo 12, né? Eis que cedo vem, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então Jesus vem com o galardão para entregar aos salvos glorificados e vamos ingressar no céu para permanecer ali enquanto acontece o período tribulacional de 7 anos na Terra. Quanto tempo a igreja vai ficar no céu? Na linguagem aqui, cronológica da Terra, né? 7 anos. Só que no céu, o tempo lá, a maneira de contar o tempo não é igual da Terra. É um tempo mais qualitativo e não quantitativo. Ninguém vai ficar olhando para o relógio, dizendo, olha, acabei de chegar, ainda tem mais o dia de hoje, e amanhã, e uma semana, e um mês. Falta poucos dias para a gente voltar. Exatamente. Então, não vamos ficar olhando para o relógio. Lá é outra dimensão, outra dimensão. Só que acontece paralelamente. Enquanto acontece o período tribulacional na Terra, a igreja glorificada está no céu, respirando a atmosfera celestial, e em algum momento lá no céu haverá as bodas do Cordeiro, que aparece em Apocalipse 19, só no final, só que João já vê a igreja no céu no capítulo 4 de Apocalipse, que é representada por aqueles 24 anciãos, que claramente é uma descrição pictórica da igreja. Você sabe que é uma descrição pictórica, não sabe? Uma descrição simbólica, através de... É como se fosse uma peça teatral. Muita gente não entende o Apocalipse porque, por exemplo, quando diz lá que ninguém foi digno de abrir o livro, nem no céu, nem na terra e tal, aí Jesus aparece, aí alguém pergunta, onde Jesus estava? Jesus estava no céu e tal. Meu irmão, é uma representação, é uma peça. Pense nisso. Apocalipse é uma representação pictórica do que vai acontecer, do futuro. É uma representação pictórica. Então, é importante ter isso em mente para a pessoa conseguir entender o livro de Apocalipse. Agora, no milênio, após o retorno desses 7 anos de bodas do ponto de vista de quem está na Terra, né? A Bíblia não diz a rigor que as bodas vão durar 7 anos. A igreja vai estar no céu enquanto acontece o período tribulacional. E vai acontecer em algum momento lá no céu as bodas do Cordeiro, onde os salvos estarão. Agora, Apocalipse 19 diz que Jesus vem com essa igreja glorificada. Aquela igreja que já se ataviou, e a Bíblia menciona o linho finíssimo, que é a justiça dos santos e tal. Claramente, embora a palavra igreja não apareça ali em Apocalipse 19, aquele exército do Senhor, ou no plural, aqueles exércitos que acompanham o Senhor montado num cavalo branco, mais uma vez, uma descrição pictórica, porque Jesus não vai vir literalmente montado num cavalo branco, ali é para descrever a sua vitória. Ele vem, isso é certo.
E aquela comitiva também em cavalos brancos, não é que a igreja vai vir montada em cavalo branco. É porque o rei triunfante, né, do ponto de vista humano, da terra, ele vinha montado no seu cavalo branco, no seu alazão e tal, e para demonstrar a sua vitória, a sua imponência. Então, nessa descrição simbólica, pictórica, Jesus vem com o seu exército, ele vem montado num cavalo branco. Para quê? Para estabelecer o milênio na Terra. Aí, a pergunta do nosso irmão é, onde esses salvos que estavam lá na glória vão morar? Em qual cidade? Moraremos em casas ou ficaremos vagando? Bom, nós seremos como os anjos. A pergunta que fica, onde que os anjos habitam? Os anjos estão com o Senhor o tempo todo. Não estão com o Senhor? Os anjos estão na presença de Deus. Os serafins, por exemplo, estão glorificando o Senhor de dia e de noite. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, os serafins estão onde o Senhor está. Os anjos estão onde o Senhor está. Porque os anjos, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra todo mal. Os anjos, ao mesmo tempo que eles estão acampados, mas eles estão na presença de Deus. Por quê? Eles não estão sujeitos às leis da física. Eles se locomovem numa dimensão que a gente não entende ainda. É outra coisa que também será revelado posteriormente. Porque hoje nós conhecemos em parte. A Bíblia diz. E quando ele vier, nós o conheceremos de fato como ele é. Agora, nós não vamos habitar em casas. Nós não vamos habitar em cidade feita por mãos de homens. Nós vamos habitar com o Senhor. Por quê? Porque o milênio é literal na Terra, mas é para povos naturais. Quando Ezequiel descreve o milênio, o templo no milênio, e as moradas, as habitações, as tribos ali distribuídas, aquilo é do ponto de vista natural. O milênio vai ser um reino na Terra, literal. Agora, Cristo, é aí que está o grande mistério, que para nós é difícil, Cristo sendo Deus, ele vai reinar literalmente sobre povos naturais. E a igreja vai participar. Agora, a igreja, ela está onde? Ela está habitando em casas? Não, a igreja está com o Senhor. Jesus habita em casas? Jesus vai ter uma cama para ele dormir, um quarto e tal, com ar-condicionado? Não, Jesus não vai precisar de nada disso, porque Jesus é Deus. Só que ele vai estar reinando. Aí que está o mistério. A igreja vai estar reinando com Cristo. Nós, numa condição glorificada, precisamos de 4 paredes, precisamos de teto para, se vier a chuva, nós não nos molharmos? Não, vamos estar glorificados. Então, isso eu estou falando só para a gente abrir a mente com respeito a isso. Agora, vamos esperar, repito, ainda há de ser revelado, né? E, com respeito aos anjos, fazendo uma comparação, né? Porque o nosso irmão pergunta se nós vamos ficar vagando. Se nós seremos como os anjos, a pergunta que fica, os anjos ficam vagando? Não. Os anjos, eles cumprem missões. São espíritos ministradores enviados em favor dos que hão de herdar a salvação. Então, os anjos não estão vagando, eles estão na presença de Deus. Os salvos glorificados também servirão ao Senhor. Apocalipse 22, versículo 3, claro que aí já é uma descrição do estado eterno, mas a igreja já vai estar nessa condição, né? É bom que se diga, uma coisa é o estado eterno, outra coisa é quando Deus fizer novos céus, nova terra. Quando Deus fizer novos céus, nova terra, todos, sem exceção, vão estar glorificados. Só que a igreja, mesmo antes de Deus fazer novos céus, nova terra, a igreja já vai estar glorificada. A igreja já vai estar numa outra dimensão. Então, lá em Apocalipse 22, versículo 3, a Bíblia diz que os seus servos o servirão. Nós vamos estar à disposição do Senhor. 2 Timóteo 2:12, que eu já citei anteriormente, diz que nós vamos governar com Cristo. Se com ele padecemos, com ele também reinaremos, com ele governaremos. Apocalipse 20, versículo 6, mencionando os mártires do período tribulacional que vão ressuscitar, a Bíblia diz que eles ressuscitarão, eles voltarão a viver e reinarão com Cristo por 1000 anos. Ora, esses que vão ressuscitar, é evidente que eles não vão ressuscitar para morrer de novo, eles vão ressuscitar para
formar parte com a igreja arrebatada e serão também, claro, glorificados ali naquele momento, antes ainda de Deus, do Senhor Jesus, instaurar o milênio. Então, essa promessa de reinar com Cristo inclui, claro, o reino eterno, conforme Apocalipse 22, versículo 5. Então, o salvo que ressuscita por ocasião do arrebatamento, ou o salvo vivo, que também é glorificado por ocasião do arrebatamento, ele já está participando do estado eterno. Ele vai passar pelo milênio, que é para povos naturais, mas o salvo já está nesse outro estado. Um estado, eu repito, não mais sujeito às leis da natureza. Nós vamos estar numa outra dimensão que nós não temos como explicar, mas é uma dimensão em que a gente não precisa mais comer, não precisa mais dormir, não precisa mais ter um teto para proteger da chuva, para proteger do sol, não precisa de mais nada disso, é outra dimensão. E também não vamos ficar vagando, porque vamos estar a serviço do Senhor. Os seus servos o servirão, diz a Bíblia. O que nós podemos dizer é isso. No mais, vamos aguardar. Muito bem. O presbítero Bezaliel Costa também deixou o registro aqui de uma pergunta. E eu quero dizer aos irmãos que as perguntas que vocês vão colocando aqui nos comentários, a gente vai fazendo o devido registro para que possam ser respondidas nas próximas aulas, não é? Mas vamos lá, o Bezaliel Costa, ele está perguntando da seguinte forma: no milênio, além da igreja e dos que não aceitaram a marca da besta, haverá anjos na terra? Pastor Hercules, se o irmão me permite, não sei se o irmão gostaria de responder essa pergunta aqui, mas eu vi aqui a irmã Milene Batista Loyola fez uma pergunta aqui: o que é Cetadeb? O que é Cetadeb? Eu acho que se o senhor quisesse aproveitar e abrir um parênteses e responder, porque acho que seria interessante. Pode ser que haja mais pessoas que estão com essa dúvida, né? Muito bem, eu tenho aí o nosso companheiro Alisson Alcântara Oficial. O Alisson, ele é funcionário do Cetadeb e durante as lives ele acrescenta informações a respeito dos cursos que são oferecidos pelo Cetadeb. Cetadeb é o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, não é? Vários dos irmãos que estão conosco aqui, inclusive, são alunos dos cursos, estão colocando as informações aí, não é? Que são alunos que fazem o curso. O presbítero Samuel, que é de São Paulo, agora mesmo colocou essa informação. E nós trabalhamos com curso de teologia, de nível básico, médio, avançado, bacharelado, livre em teologia, cursos de formação e capacitação ministerial. Um deles é o próprio objeto da nossa aula aqui, que é o curso de perguntas escatológicas, que é um material escrito pelo pastor Ciro Zibordi, onde, através de 101 perguntas e respostas, ele dá um panorama a respeito de todo o aspecto escatológico. É um dos cursos, mas também curso para formação de obreiros, curso para capelania, curso para formação de professores, de educadores cristãos, curso para casais, o lar cristão e a vida conjugal. Enfim, são diversas as modalidades de curso que nós ofertamos através do CETAD. E aí, o Alisson, que está conosco, já tem colocado também o site da escola para que os irmãos possam estar acessando o site. Agora mesmo ele colocou ali o link para acessar o catálogo digital, que está logo na primeira página. Quando você abre o site do CETAD, no canto superior direito, você tem ali um botão para acessar o nosso catálogo digital, onde tem detalhamento de cada um dos cursos que são oferecidos através da escola. E que certamente você pode se inscrever para qualquer um dos nossos cursos. Olha aqui, o Carlos Júlio dizendo: já fiz o curso para formação de obreiros, o CFO. Agora mesmo aqui em Manaus, de onde eu estou, nós estamos com uma turma de 600 irmãos fazendo o curso de CFO, que inclusive no mês passado o pastor Ciro Zibordi foi quem ministrou aqui as primeiras aulas, nas primeiras lições desse curso, que prossegue ainda por outros 3 meses. Então, esse é o andamento. Olha aí, ó. O Alisson acabou de colocar ali: se você é líder da igreja e deseja implantar uma classe, um núcleo, né, uma turma de qualquer um dos nossos cursos aí na sua igreja, esse link que o Alisson acabou de colocar aí, não é? Você consegue fazer o cadastramento da igreja para a abertura de um núcleo. Depois eu vou deixar aí também fixado, agora está fixado o tema da nossa aula de hoje,
mas depois eu vou deixar fixado aí o link para o acesso ao site. Olha, o Alisson acabou de pôr ali. Caso você queira fazer o curso de forma individual, está ali o link. Você pode tirar um print aqui, ó, para a matrícula de alunos que querem fazer o curso de forma individual, qualquer um dos cursos. Retomamos então, meu pastor. A pergunta do Bezaliel é: no milênio, além da igreja e dos que não aceitaram a marca da besta, haverá anjos na Terra? Não, os anjos são seres eternos, né? Então Deus, claro, não vai destruir os anjos, especialmente se falando dos anjos de Deus, né? Os santos anjos de Deus, conhecidos como anjos eleitos ou santos anjos de Deus, claro que eles vão também, junto com a igreja glorificada, estarão para sempre com o Senhor. Os anjos caídos, eles serão condenados eternamente. Também são eternos, claro, mas estarão eternamente condenados. E não tem possibilidade de arrependimento. Só para fazer um esclarecimento aqui, porque com certeza. Essa pergunta hoje em dia está em voga. Teve um camarada aí que tem grande influência sobre as pessoas, que é um arqueólogo, né? E a gente respeita, não temos nada contra os conhecimentos dele como arqueólogo, mas ele é membro de uma igreja mas que a doutrina não é adventista dele não serve. não é ortodoxa, é heterodoxa, né? Para não chamar herética, para ser aqui um pouco polido, a gente usa heterodoxo. Então, esse tipo de teologia é prejudicial. Então, alguém que fica assistindo isso aí, achando que até o diabo pode se converter, porque o universalismo levado ao extremo diz que o diabo também pode se arrepender, mas Jesus já foi claro ao dizer, né? Ele falou do Espírito Santo, dizendo: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, que eu não creio em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. A sentença dele já foi dada. A sua carreira está em descensão, sempre. O diabo não tem condição de se arrepender e nunca teve depois que ele caiu. Porque os anjos já estavam numa outra condição. Nós, na verdade, fomos criados de uma outra... Nós temos uma outra natureza. Os anjos, eles foram criados de uma maneira tal que eles estão diante do Senhor, eles viram o Senhor, né? Eles viram o Senhor, eles foram já criados numa condição especial, mas foram criados como seres livres, morais. Por isso, eles foram provados. E ao serem provados, aqueles que guardaram o seu principado, aqueles que guardaram o seu primeiro estado, eles foram confirmados como anjos glorificados, de maneira que eles não podem mais perder a salvação. Eles não têm como se tornar anjos caídos, porque eles foram provados, passaram no teste, foram confirmados. Os anjos caídos eram anjos de Deus que se rebelaram junto com Satanás e foram confirmados como anjos caídos, como anjos do mal. Então, esses anjos caídos, incluindo-se Satanás, que é o maior deles, é o chefe deles, eles não têm como se arrepender. Agora, veja, no caso o irmão pergunta se no milênio, além da igreja, e daqueles anjos na terra. Aqueles que vão sobreviver também ao período tribulacional e vão ingressar como povos naturais no milênio, se haverá anjos na terra. Os anjos vão estar na mesma condição que estão hoje, a serviço de Deus. São espíritos ministradores enviados em favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, tem as categorias angelicais, claro, os querubins, os serafins, todos esses anjos estarão para sempre com o Senhor. Inclusive, João, ele viu lá no céu, né? Apocalipse, capítulos 4 e 5, ele viu não só os 24 anciãos, ele viu também aqueles 4 seres viventes. Aqueles 4 seres, ali também é uma descrição pictórica. O número 4 ali também fala de totalidade. Então, ali é uma representação dos seres angelicais que vão estar diante de Deus e durante o milênio eles também permanecerão, porque os anjos de Deus são seres eternos que estarão também para sempre com o Senhor. Maravilha! Eu acho que nesse aspecto fica bem claro para todos aqui. A questão que ele levantou o Fabrício Rodrigues, ela faz menção já de algo pós-milênio, né? Ele coloca assim, ó: e a nova Jerusalém que desce do céu, ela desce para
terra? Então, Apocalipse 21, versículo 2, né? Ali João, ele viu, lembrando novamente, Apocalipse é uma descrição pictórica, é uma representação, refere-se ao que vai acontecer no futuro, mas é uma representação. Então, João viu a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Claro que é importante observar que a cidade, sendo aqui apresentada como noiva, pronta para o noivo, evidentemente, claramente, repito, é uma representação pictórica. Trata-se do quê? De uma referência, mais precisamente, aos habitantes da cidade. Ou seja, aqueles que vão, claro, a Bíblia depois dá a descrição das dimensões e tal, mas tudo isso também ainda vai se revelar. Ali é só o que dá para a gente interpretar é que está claro ali quando menciona os 12 fundamentos, as 12 portas, que também são representações para falar da totalidade da igreja, para falar ali da igreja formada pelos salvos do período veterotestamentário, que foram salvos também antecipadamente pela obra que Jesus realizou, e os salvos do período neotestamentário, que foram salvos também pela obra que Jesus realizou, só que a posteriori, né? Não existe salvação fora de Cristo. Todos os salvos de todas as épocas foram salvos por Jesus. Não existe salvação pelas obras, como alguém sugere. A salvação sempre é pela graça. Mesmo aqueles que morreram no período do Antigo Testamento foram salvos antecipadamente pela obra que Jesus ainda realizaria. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Porque todos os cordeiros ou todos os animais mortos de maneira sacrificial apontavam para o sacrifício perfeito que Jesus realizaria de uma vez por todas, né? Então, quando era oferecido um sacrifício e tal, e quando havia expiação, na verdade, aquela expiação era feita por Jesus de maneira antecipada. Os animais que eram mortos eram apenas um meio para demonstrar o que Jesus faria no futuro, mas que retroativamente já quer dizer, na verdade, antecipadamente, né, falando deles, eles foram salvos pela obra que Jesus realizaria, e nesse sentido que eu quis dizer que a sua obra tem efeito retroativo, né? Agora, essa cidade descendo do céu, eu vejo como uma referência, mais precisamente, aos habitantes da cidade. É uma sinédoque, claramente, é um símbolo tomado no lugar da realidade. Ou seja, é a referência ao conteúdo da cidade, assim como nós falamos também do conteúdo do cálice, né? E chamamos de cálice, o cálice da ceia, por exemplo, né? Tome o cálice, meu irmão, e tal. Você vai beber o conteúdo que está no cálice, mas o cálice é tomado ali, é uma sinédoque, né? Então, quando se menciona a cidade descendo do céu, claro, e dizendo que ela já se ataviou, ela já está pronta para o noivo, isso quer dizer que a igreja está pronta, a igreja glorificada, ela está pronta para habitar para sempre no novo céu e nova terra. Só que há pessoas que fazem aí uma divagação, que eu já percebi, que não se ajusta com o que a Bíblia diz. Porque diz, não, vai ter a Jerusalém na terra, e os que estão na terra vão ficar olhando para Jerusalém que está no céu, lá em cima. Então tem uma Jerusalém em cima e tem uma Jerusalém embaixo. Não fecha. A igreja glorificada está na Jerusalém em cima e os povos naturais comendo da árvore da vida estão embaixo. Não, isso aí já é você querer filosofar e querer criar uma tese mirabolante. Não. Quando Deus fizer novos céus, nova terra, o que vai acontecer? Todos estarão no mesmo estado. Todos estarão não mais sujeitos às leis da natureza. Tem um hino que é muito claro, diz céus e terra vão ser a mesma grei, porque também existe aquela discussão, nós vamos morar no céu ou vamos morar na terra? Já tem irmãos pregando abertamente que, você aprendeu errado. Aliás, é um alerta que eu faço aos irmãos. Quando você for assistir um vídeo e o vídeo começar assim,
Olha, você aprendeu errado. Olha, mentiram para você. Cuidado. Tome cuidado. Quase 100% tem um falso mestre por trás desse vídeo. Quando começa dizendo assim, mentiram para você. Você aprendeu errado. Ele, na verdade, que quer forçar uma interpretação fora do que a Bíblia diz. Cuidado com isso, né? Não estou dizendo, não estou generalizando. Pode ser que alguém que de fato esteja ensinando a verdade use esse tipo de recurso para chamar a atenção, um vídeo chamativo, um título chamativo. Mas, pelo que eu tenho observado, e eu estou sempre vendo essas coisas, o pastor Arcos também está sempre atento, a gente hoje observa... eu falei a respeito disso. Então, ainda hoje eu falei a respeito disso. Eu participei do programa aqui com o pastor Rony Reis, do Radar Cristão. olha aí. E eu falei exatamente a respeito disso. Não é? Esses camaradas que nasceram ontem e já chega dizendo que o grego diz isso, que o hebraico diz isso, que a Bíblia está errada, a Bíblia está... O camarada está querendo reescrever a Bíblia e nasceu ontem. Tome cuidado com esse tipo de gente. Normalmente tem heresia ali enxertada. E aí alguém perguntou, por que você não recomenda fulano de tal e fulano de tal? Eu falei, eu não recomendo fulano de tal e fulano de tal porque, ainda que eles publiquem alguma coisinha assim linda, maravilhosa, frases de efeito e tal, quando você vai lá para o site dele, para a página dele, para o perfil dele na rede social, lá tem a doutrina da igreja de onde ele pertence. Inclusive esse que você citou da arqueologia. Não recomendo. Porque, veja, a gente que tem uma certa maturidade, né, modéstia à parte, claro, você assistir um vídeo, o camarada falando de uma coisa arqueológica e tal, você pode até extrair alguma coisa. O camarada é um estudioso. Mas lá no canal dele ele vai ensinar o que a Ellen White exatamente. Sai e fora. tem a questão, tem a questão, inclusive, de achar que Ellen White, os escritos de Ellen G. White, né, estão em pé de igualdade com a própria Bíblia. E isso é terrível, né? Então, com certeza. Eu não recomendo mesmo. Eu falo abertamente, eu não recomendo, não. Pode. Não, nós não podemos recomendar, né? Com todo respeito à pessoa, mas nós não podemos recomendar. No que diz respeito à arqueologia, o rapaz é bom. A verdade é que ele conhece muito. Ponto. Então é isso, pastor Alex. Eu acho que essa questão aí da Nova Jerusalém, eu penso que assim, quando Deus fizer novos céus, nova terra, não tem mais essa distinção. Porque o pessoal, às vezes eu ouço alguém falando, não, vai ter uma Jerusalém no céu e outra na terra. João viu descendo, só que nessa questão ele está descrevendo muito mais a noiva, né? Aqueles que vão habitar na cidade, do que a própria cidade em si. E tem depois uma descrição em Apocalipse 21 e 22, que repito, uma descrição também que nós, para entendermos, só quando estivermos numa nova dimensão aí, porque ali já não é mais... Claro, quando você lê Ezequiel, ali é do ponto de vista da Terra, então você tem como remontar, digamos assim, fazer uma maquete do templo no período milenial, porque ali tem as dimensões, tudo bem. Agora, quando você fala de algo que está para além do que é físico, é algo que está acima do que é material, né? Aquilo que é outra dimensão, ora, você vai então querer colocar dimensões no que é tantos quilômetros e tal, como que vai caber. Veja, não estamos mais dentro, não estaremos mais nessa dimensão, é outra dimensão. Não estaremos mais sujeitos, né, às leis da física. Porque onde Deus habita? Será que Deus tem uma limitação de espaço? Deus habita o tamanho. Em Jesus, a Bíblia diz, por exemplo, quando ele vier, ele vem com o seu galardão. Será que Jesus vai vir com várias carruagens e tal, e cavalos, como camelos, também cheios de galardões para distribuir? Claro que não. A Bíblia diz, eis que cedo vem, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. É outra dimensão. É outra dimensão. A gente pensa com a mente aqui da Terra, questão de espaço, de tempo, mas é outra dimensão. Então, quando Deus fizer novos céus, nova terra, também é outra dimensão. Nós vamos estar para sempre no que podemos chamar de céu. Porque novos céus, nova terra, na verdade, em resumo, o céu em toda a sua plenitude. Então, não tem que ficar discutindo, vamos habitar no céu ou na terra.
e tal, e vamos herdar a terra. Mas novos céus, nova terra é justamente para dizer, né, para dizer que é outra dimensão que nós precisamos aguardar para saber exatamente o que é, não é? O irmão me permite só responder uma provocação aqui. O pastor Siqueira, ele perguntou se nós somos pré, pós ou meso. Claro que ele sabe, né, da resposta, mas só para responder, pastor Siqueira, aqui nós somos pré-milenaristas dispensacionalistas. Claro que somos também, nesse caso, pré-tribulacionistas, né? E conforme também a nossa declaração de fé, nós somos pré-tribulacionistas. Maravilha, é isso aí. Tomamos um café sem açúcar. É isso aí. Sem açúcar. É o mesmo. Até porque a glicemia anda alta, então a gente tem que cortar o açúcar de onde pode, né? É engraçado que o pessoal que toma café com açúcar, eles falam que o café é amargo, né? Claro que dependendo da colheita, aquele negócio todo, quem entende realmente de café sabe que existe... Dependendo da extração também, né? Só que tem uma coisa, o meu bordão é o seguinte, que o irmão já conhece. Para mim, café bom, sem açúcar, é ótimo. Agora, o café ruim com açúcar fica pior, né? Então, a minha questão é essa. Muito bem. Água com limão, só para dar uma melhoradinha na garganta. Viu? O irmão cantor Eliseu. Top. Vamos avançar, pastor, para a última de hoje. No milênio, os povos naturais usarão da árvore da vida para sua longevidade, que vai fechar a questão também com a questão do Silva, do Silna. Ficou esquisito aqui, Silno Waskis. Haverá cadeia alimentar? Então. Ele pergunta do milênio, né? Do milênio, e não da eternidade. Então, a árvore da vida, é importante dizer, ela não tem nada a ver com o milênio, né? A árvore da vida, ela tem a ver com o estado eterno. É aí que está a dificuldade que eu apresentei no começo da live, falando daquelas opiniões do mestre Antônio Gilberto e também do teólogo Stanley Horton. Agora, no milênio, a árvore da vida ela não é apresentada no contexto do milênio. Ela aparece lá em Apocalipse 22, versículo 2, para a saúde das nações. No milênio que nós teremos, que eu posso descrever aqui, as horas já me mandam parar, mas eu posso citar as bênçãos físicas do milênio, e eu vou citar as referências bíblicas para os irmãos lerem e estudar em casa, porque são referências longas, inclusive. Então, quais são as bênçãos físicas do milênio? A primeira é que as pessoas vão viver em um ambiente abençoado e melhorado. Isso aí você pode ter certeza. Jesus vai estar reinando, então é um ambiente abençoado, é um ambiente melhorado. Você pode ler lá Isaías capítulo 35, especialmente os versículos 1 e 2. Aliás, Isaías é o que mais fala das condições do milênio. Isaías. Jeremias também fala, Ezequiel também fala. Ezequiel especialmente fala do templo, lá de Jerusalém e tal, mas Isaías é aquele que fala mais dessas bênçãos físicas do milênio. Então, Isaías 35, versículos 1 e 2, menciona que as pessoas viverão em um ambiente abençoado e melhorado. Outra bênção, haverá chuva e alimentos em abundância. Isaías capítulo 30, versículos 23 e 24. Pode anotar para você ler que está lá. Haverá chuva e alimentos em abundância no milênio. Outra bênção também que haverá no milênio, os animais que hoje são ferozes, eles vão viver em harmonia entre si e também entre as pessoas. Isaías capítulo 11, versículos 6 e 7 mostra isso. Não haverá ferocidade nos animais que hoje são ferozes, por exemplo, o leão. Você não vai chegar perto de um leão, tal, de uma onça, de um tigre, você pode ser devorado. Só que no milênio, esses animais ferozes, entre si e também para com as suas presas, eles não vão ter mais isso. E nós, no caso, podemos ser presos, né, se estivermos ali passando. Então, não haverá mais essa ferocidade. A Bíblia deixa claro. Outra coisa, as pessoas viverão mais tempo, longevidade. Foi o texto que lemos na semana passada. Isaías capítulo 65,
especialmente o versículo 20. Outro item, problemas físicos e enfermidades serão sanados. Cristo vai estar reinando. Então, hoje em dia tem um grande problema aí, as pessoas têm doenças e tanta coisa. Durante o milênio vai haver um estado tal de coisas que as pessoas não vão ser imortais, elas vão continuar morrendo, mas como haverá longevidade, a saúde também será de uma alta qualidade. Isaías 29, versículo 18, mostra isso. E capítulo 33 também, versículo 24. Outro item, as pessoas viverão em prosperidade e felizes. Não haverá essa desigualdade que existe hoje. Jesus, claro, vai ser o rei justo e ele vai saber controlar, dirigir todas as coisas. E Jeremias, capítulo 31, versículos 12 a 14, mostra isso. Leia lá a profecia de Jeremias 31, especialmente os versículos 12 a 14, você vai ver que as pessoas viverão em prosperidade e felizes. Agora, com respeito a outra pergunta que emenda com essa, se haverá cadeia alimentar, o que é a cadeia alimentar? Resumidamente, a cadeia alimentar é uma sequência linear, né, de transferência de matéria e energia em um ecossistema, né, usando aqui uma explicação que todos conhecem, na qual é possível observar uma sequência de organismos servindo de alimento para outros, né? Então, essa transferência sempre se inicia por um produtor e finaliza-se em um decompositor, sendo essa transferência unidirecional. Exemplo, o lobo se alimenta do cordeiro, por exemplo. O leão se alimenta do boi. Vamos dar um exemplo aqui. É justamente isso que a Bíblia diz que não vai acontecer. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha com o boi. Agora a serpente aí, que tem uma simbologia nisso também, pós será a comida da serpente. Isaías 65 e 25. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Mas esse texto de Isaías 65 e 25, mais o outro que eu citei lá, de Isaías 11, né? Isaías 11, que os animais ferozes viverão em harmonia, isso mostra que haverá alteração. Haverá cadeia alimentar, mas não da forma como nós conhecemos hoje. Haverá um outro tipo, né? Deus vai reordenar isso aí. Os animais ferozes vão pastar juntos, vão comer palha, né? Vão comer vegetais. E então haverá uma mudança em tudo isso também. Pastor Ecos, acho que já extrapolei aqui no tempo. Olha, Israel foi alimentado no deserto com maná 40 anos. Né? Pensa um negócio desse. E ainda murmuraram. Alimento completo, né? Maná era alimento completo, não precisava de mais nada para que as necessidades fisiológicas, para que o bom funcionamento do corpo acontecesse, o maná era suficiente para isso. E era uma coisa tão simples que o povo murmurou e reclamou da bênção de Deus. Só para a gente ter uma ideia, né? Do que é que Deus pode fazer com a cadeia alimentar. Maravilha. Pastor, esclarecedor, não é? Esclarecedor os temas, as respostas, enfim. E nós vamos prosseguindo. Na próxima quarta-feira, nós voltaremos com a nossa aula de número 152. Desde já, agradecer aos irmãos, irmãs que estiveram conosco, né, participando dessa nossa aula, desejando que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Pastor Ciro, com a oportunidade aí para suas considerações finais. Eu também agradeço a todos aí pela participação, pelas perguntas que eu vi que foram muitas aqui. E, claro, vão ficar aí para uma próxima live. Deus abençoe, pastor Hector, irmão aí nessa missão importante em Manaus. E o 5G aí tá excelente, viu? Acho que eu vou começar a fazer live. Ficou bom. O irmão usa Claro ou Vivo? TIM. O meu é TIM. Né? Eu estava usando a Vivo, mas a Vivo estava morta. Aí Deus. Eu resolvi esclarecer as coisas, agora está mais claro. Né? Mas o Claro fica bom na sua região aí, tá? Se o Claro daí, lá na nossa região também. Mesmo no Paraná, é de dar dó. Ah, é? Lá no Paraná é de dar dó. E a TIM
funciona bem em todo o território. Tem algumas regiões que é precário também. Na verdade, não tem uma operadora que faça um serviço de qualidade em 100% do território brasileiro, né? Tem alguma que é boa aqui, é boa colar e tal, falha aqui, falha ali. Enfim. A Vivo me tratou tão mal que eu falei para a moça, com muita educação, mas eu falei, olha, você me atendeu muito bem, a Vivo não merece você, porque você é uma excelente funcionária, mas agora comigo é uma questão de honra. Dizem que a Vivo é melhor, mas eu vou fazer questão, mesmo que eu vá para uma pior, eu vou deixar a Vivo pelo que vocês fizeram comigo, porque me deixaram numa situação difícil na hora que eu mais precisava, né? Aí eu troquei para Claro e estou feliz até agora. Muito bem. O pastor Rivelino é lá de São José dos Campos, em São Paulo. Ele está dando testemunho. Aqui, a Vivo é melhor. Então, amém. Glória a Deus, pastor Rivelino. Que bom que você está tendo essa sorte. Mas eu sou um cliente antigo da Vivo e eles me deixaram numa situação complicada na hora que eu mais precisei. Então, não recomendo. Tá joia. Gente, um abraço, pastor Ciro. Saudação aí para a irmã Luciana, também para a Júlia. Deus abençoe vocês grandemente. A paz do Senhor e até a nossa próxima aula na quarta-feira. Amém. Manda paz para todos aí.